plano da China Zone pelo streaming CB Media, que só traz conteúdos da China aqui para o Brasil, disponível gratuitamente, pessoal. E hoje a gente vai ver lançamentos nesse streaming, principalmente Três Corpos, que é baseado em um livro que ganhou o Hugo Awards, o principal prêmio da literatura, agora adaptado numa série. E nisso você confere tudo aqui com a gente, também com debates de grandes nomes do audiovisual brasileiro e carioca. Então, segue a gente. As relações que a gente constrói hoje, olhando para a nossa ancestralidade, olhando para a construção da nossa história. Então, a preocupação da Fantilatão hoje é trazer essas narrativas, trazer esses roteiros e produções que dialoguem com o passado e com o futuro que a gente quer construir. Em relação ao filme que eu vi hoje, eu fiquei com uma inveja gigantesca de não ter ele abrindo o nosso festival desse ano, porque é a distopia dialogando com a realidade, com questões como suicídio. Estou curiosíssima também, Roberta, para acompanhar os próximos episódios. E eu acho que, mais do que apresentar essa relação com o mercado chinês, porque a gente sabe que o universo fantástico, entre as 10 maiores bilheterias do mundo, ela oferece, os 9 filmes são fantásticos, tem um único que não é. Eu acho que a gente tem um mercado muito potente para explorar, e que as narrativas que a gente tem, do ponto de vista das diferenças culturais e da diversidade, podem dialogar, porque o eixo comum é a cultura sempre, e é a diversidade sempre. E é isso que eu acho que a gente tem que formular como uma grande potência. Então, agradeço muito por estar aqui e estou assim, ansiosíssima para os próximos episódios também. Eu quero ver alunos daqui a pouco contando como se inscrever nos seus festivais. Eu vou passar agora para aquela responsável pelos alunos e pela formação acadêmica, Gisele Barreto, que mesmo que muitos aqui conheçam, nunca vão conhecer tudo, né? Porque o mistério aqui verdadeiramente é muito mais camadas do que a gente pode perscrutar. Mas eu vou querer sim que você traga algumas delas aqui agora, ainda mais com a China ganhando todos os Oscars, né? Nomadland foi melhor filme, melhor direção para uma diretora chinesa. Agora, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também fala fortemente sobre a cultura chinesa. Aí os alunos chegam, né? Mas o que a gente está agora dialogando? Qual é a linguagem que a gente traz? A nossa, como é que a gente está dialogando com o mundo? O que o mundo está vendo? E o mundo está vendo a China, o mundo também está vendo o Brasil. Como é que é para você lidar com essa formação das novas gerações, com essa curiosidade? E como isso daqui é útil em sala de aula também, né? Como narrativa, como linguagem para ti, grande mestra. Obrigada, meu amigo. Obrigada também. Antes de tudo, né? Obrigada, meu amigo. Ele é meu amigo, então ele também ganha um dinheirinho para falar isso de mim. Ele é assim. Depois eu faço o Pix para você. Mas uma coisa que talvez o que eu fale agora fuja um pouquinho do que vocês dois falaram, do que o Felipe já falou. Eu achei o filme sofisticado. Eu achei, assim, o filme elegante, sabe? Uma coisa, óbvio, o público-alvo é a galerada, né? A juventude, são os estudantes, é gente que está chegando na vida agora, né? Lidando com esses mistérios e tal. Mas, assim, eu achei ele de uma elegância, sabe? De um refinamento. Então, assim, eu acho assim, que é o outro patamar das séries, né? E a China está trazendo isso com maestria. Então, eu só te agradeço, Arthur, por ter escolhido a Estácio, né? Nós temos inúmeras universidades maravilhosas nesse país aqui, graças a Deus. Ainda bem que você escolheu a gente, mas eu acho que a gente tem uma mania de grandeza igual vocês, sabe? A gente tem 1,5 milhão de alunos, a gente tem quase 3 mil professores, a gente está no Brasil inteiro, né? Eu brinco com eles assim, eu trabalho em tudo quanto é lugar. E eu brinco com eles assim, que o dia que abrir uma Estácio em Vênus, uma Estácio na Lua e tal, você é a primeira coordenadora lá.
Mas trazendo como eu... Na China, claro, olha. Eu já falei, vamos aprender mandarim agora. Vai ser a minha ordem do dia aqui para os meus alunos. O que eu achei também muito interessante é que esta série, esse episódio que nós vimos, ele consegue contemplar inúmeras áreas do conhecimento, inclusive que eu tenho aqui. Eu coordeno 3 cursos, né? Cinema, produção audiovisual e jornalismo. E esta série contempla todas essas áreas aqui. Eu poderia pegar esta série, este episódio, e levar para a minha sala de aula. Eu estou com a minha turma aqui de jornalismo especializado. Eu até mandei para eles um toquezinho. Aí, galera que escolheu editoria internacional, de ciência, né, de política, de economia, se deram bem. Ainda vou ter assim, porque isso aí reflete. E eu vou falar também uma coisa. Poderíamos acrescentar a editoria de jornalismo científico. Porque essa série, esse episódio que a gente viu agora dialoga com tudo isso. Então, é realmente um trabalho bacana, um trabalho sofisticado, um trabalho que respeita a inteligência do jovem, do aluno, que não subestima a sua plateia, né? Todos os elementos que tem ali, mesmo os elementos que estejam encobertos nas camadas que nós vamos descobrir ao longo da série, né? Ao longo dos episódios, e que ela tenha realmente vida longa, essa série, são camadas que podem contemplar várias áreas da educação, da cultura, do ensino, várias áreas do conhecimento. Então, eu agradeço, Arthur, por ter escolhido a Estácio. Falo em nome da universidade, é uma honra ter aqui representantes do governo chinês aqui, representantes do governo do estado, né? Temos aqui nosso prefeito de Paracambi, temos o secretário de cultura, não estou enxergando ninguém, eu sei que estão aí, né? Meus alunos, meus professores estão aqui, meu professor de direção cinematográfica estava aqui presente, acredito que não esteja. A gente fala dos cinemas do mundo inteiro, então eu só posso agradecer a Arthur por ter trazido essa joia rara, porque eu falo para eles assim, tem público para todo mundo, a gente não faz filme para a gente faz filme para o outro, mas quando a gente pega um filme, uma série, um episódio que trata com respeito à inteligência do aluno, do jovem, eu fico muito emocionado. Eu acho que é vida longa realmente para essa série, porque ela vai provocar no sentido positivo, no sentido de que vai fazer com que todos os meus alunos se tornem investigadores dessas diversas áreas, que não só espectadores, mas investigadores, como você falou, da física quântica, da questão da questão do tempo, né? Você falou da ancestralidade, alguém falou da ancestralidade em algum momento. Enfim, essa série trata de tudo isso. E dessas situações de gatilho, que obrigatoriamente em todas as nossas aulas a gente agora tem que ter esse cuidado, né, com quem está ali, mesmo que a gente saiba que aquilo ali, entre aspas, né, é ficção, é uma coisa que foi escrita, que foi pensada, para tocar em assuntos até realmente que são mais delicados, mais doloridos, mas mesmo assim a gente precisa ter esse cuidado com o outro. Isso a gente fala todo dia na sala de aula. Então, muito obrigada, Arthur, por ter escolhido a Estácio. Porque narrativas de ficção e documentais servem justamente para dialogar e conscientizar também, né? Aquilo que é silenciado na sociedade, a gente coloca na tela para verbalizar. Se ninguém falar, como a gente vai se conscientizar e ajudar, né? Então, que venha à tona e que possa vir de maneira, aí sim, responsável, né? Passar para a Cavi, e eu gosto muito que o Cavi tenha colocado desde o princípio a palavra independente. Isso é importante, gente, porque a gente está falando a gente está vendo essa produção aqui por causa de políticas públicas. A gente tem que saber que precisam existir políticas públicas para defender esse patrimônio histórico, cultural de cada nação. Roberta começou falando, então estávamos com a voz, com a palavra do Estado, estávamos falando do Rio. E Cavi tem uma experiência gigantesca por várias administrações, passou por várias formas, né, de lidar com o quanto o investimento público foi presente ou não. Então, Cavi, não só se apresentar um pouco, mas também como é para você ver, né, o abraço que a gente está vendo aqui do incentivo público chegando junto à cultura, como a gente também quer isso,
E também como foi ser criativo ao longo dos anos, com ou sem esse incentivo, né? Porque ficção se faz com criatividade, não precisa só de efeitos especiais. A gente vê até nas cenas mais simples que há ali, né, imagens, diálogos de linguagem que podem fazer a formiguinha. Formiguinha não precisa nem de efeitos especiais, ela já está falando muito ali da rachadura na realidade, né? Então, você é um cara criativo que não precisa de efeitos visuais para fazer a criatividade, e se tiver, ainda vai ser mais. Então, como é tudo isso para você? Obrigado. Achei muito interessante que a gente vê a ficção científica já durante muitos anos no cinema, na TV, e é uma coisa muito ligada à superprodução e sempre aos Estados Unidos, né? Desde Star Wars, depois Blade Runner, entre outros. E quando você vê uma ficção científica feita na China, ou mesmo no Brasil, é uma coisa que você não costuma ver muito. A gente vê muito poucos filmes de ficção científica. Talvez por causa da falta de, não estrutura, mas talvez desses elementos técnicos de efeitos, de maquete. Mas agora eu vejo que o Brasil, e agora vendo também esse trabalho da China, que acho que é isso também, a criatividade é um fator muito importante, mais do que somente os efeitos, mais do que só a tecnologia. Eu acho que você conseguir juntar a criatividade, o pensamento, a história, a dramaturgia, com esse universo que flerta com o futuro, com a ficção e com todos esses outros elementos que a série põe também, eu acho que você consegue fazer uma coisa bonita, bem feita, nem sempre estreônica, assim como são as ficções científicas americanas, às vezes simples, mas profundas, assim. Me lembrou até, uma comparação meio doida, mas me lembrou um pouco o Alphaville do Godard, que é uma ficção científica feita nos anos 60, sem nenhum efeito especial, mas que te remete àquele universo de uma forma criativa, de uma forma diferenciada. Aqui, lógico que tinha bastante efeitos, mas não tantos quanto a gente está acostumado a ver, mas eu acho que o clima, né, que ele constrói através da trilha, através desses pequenos símbolos também, faz a gente se remeter ao futuro, se remeter a esses novos tempos de uma forma criativa. E talvez seja um caminho, assim, falando agora como realizador, como diretor, a gente nunca vai conseguir fazer um Transformer, a gente não tem aqui no Brasil equipamentos. Que bom. Sim. Eu vejo muito assim, eu trabalho num cinema também, eu vejo muito jovem, os estudantes de cinema, assim, que se espelhando muito só nos filmes americanos, esses mega blockbusters, os filmes do Steven Spielberg, e a gente dificilmente aqui no Brasil vai conseguir fazer uma coisa igual, porque a gente não tem essa tradição com esses equipamentos, com essa tecnologia. Talvez tenha algum dia, mas por enquanto não tem. Então acho que a gente tem que, quando a gente pensa em fazer uma ficção científica, a gente tem que buscar o caminho da criatividade, o caminho do pensamento, mais do que o caminho da grandiosidade, da tecnologia. E esse filme, de uma certa forma, vai por esse caminho, né? É uma ficção científica inteligente, né? Que faz você, mais do que ficar vendo explosões e efeitos, faz você pensar no futuro, faz você pensar nesses novos tempos de uma forma criativa e sem necessariamente precisar ter aquelas super efeitos especiais que a gente vê nos filmes americanos. E o Brasil talvez tenha que se inspirar nisso, né? Porque a gente, como eu falei, a gente não vai nunca conseguir fazer um Jurassic Park, né? A gente não tem tecnologia para isso. Então a gente tem que se inspirar em filmes criativos, filmes que fazem as pessoas refletirem sobre o futuro, novos tempos, e de uma forma talvez estilizada, de uma forma talvez como essa série, assim. Eu que faço filmes com baixíssimo orçamento, sempre fico pensando que às vezes quanto menos dinheiro você tem, mais criativo você tem que ser, né? Inversamente proporcional, para a gente conseguir contar aquela história, fazer aquela ideia que você sonha fazer, mas de uma forma nova, uma forma não tradicional que a gente vê nos filmes americanos, como o Godard fez com Alphaville nos anos 60, né? Com luzes.
também. O Truffaut fez o Fahrenheit também, né? Também nos anos 60, 70. E você vê os filmes até hoje, eles ainda são modernos, né? Eles ainda são atuais. Eles também vão além do efeito, né? O filme tem uma profundidade ali de desenvolvimento dramatúrgico que supera só os efeitos. A ficção científica não pode ser só inspirada no efeito, tem que ser inspirada na história, no clima, nos pensamentos, né? Nessa junção de gêneros e de assuntos que remetem à atualidade e ao que pode ser feito para o futuro. Então é interessante conhecer e ver que a China também está indo por esse caminho criativo aí da ficção científica. Vou passar para o Mauro. Mauro também fala. A gente antes teve aqui uma entrevista que fizeram conosco, e aí qual dramaturgia a gente daria de dica, né, para a China, por exemplo, do Brasil, representando o Brasil? O Mauro falou Renascer, a novela Renascer. A novela Renascer é uma propriedade intelectual tão grande da gente, a gente está vendo quanto as novelas estão sofrendo com a baixa audiência por causa dos streamings, da plataforma, por isso mesmo a CB Mídia é uma alternativa tão forte aqui, mas as novelas ainda existem, e por causa disso o remake de Pantanal foi uma das maiores audiências e era realismo fantástico, e Renascer agora vai ganhar remake também, mais uma de realismo fantástico, que remete aos nossos grandes da literatura, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, que eram todos de realismo fantástico. Então, queria perguntar um pouquinho para o Mauro, como você vê essa tradição da TV também existindo, sobrevivendo no nosso audiovisual hoje, como a gente está vendo aqui produções com a China também tendo esse diálogo, e para você se apresentar também um pouco melhor para o público na sua extensa carreira. Muito obrigado. Privilégio esse nosso encontro e esse resumo aqui tão fabuloso sobre realismo fantástico. Uma aula resumida aqui que nós tivemos, e como bem o Felipe comentou, e todos os amigos aqui, amigas, o realismo fantástico, o realismo mágico, ele dá margem para inúmeros estudos, inclusive da psicanálise. Ele influenciou autores, cientistas, filósofos. Basta pensarmos que o fundamento da nossa literatura ocidental, Ilíada, Odisseia, já contém elementos fundamentais do realismo mágico. Bom, agora, sobre a sua pergunta, realmente a telenovela, no Brasil em particular, onde eu vivo, onde nós vivemos, ela precisa ser reavaliada, sim, em termos de formato, em termos de temática. E eu viajando pelo mundo, essa temporada que eu passei na China, por exemplo, eu noto que esses países, do Oriente em particular, estão muito mais avançados em termos de sintonia com todas as camadas etárias, uma preocupação, como eu vi aqui, do passado, o presente. Então é natural que você, se preocupando com o passado e com o presente, você constrói um futuro. O futuro nada mais é do que o presente, obviamente, muito melhor, muito mais saudável. Então são novelas muito mais enxutas, com um arco dramático mais, digamos, objetivo, com personagens paralelos em número reduzido. Ou seja, isso então é muito mais adaptável ao streaming, porque hoje não se tem mais tempo e condição de você acompanhar uma novela com 140 capítulos. É muita coisa. A própria Escravizaura, por exemplo, que foi um sucesso mundial, ela teve 100 capítulos, isso em 1976, e mesmo assim ela foi vendida dando um compacto de 30 capítulos. Ou seja, então tudo isso explica o êxito, em termos de forma, de conteúdo, de tratamento de personagem também. Então isso eu acho que assim que é uma dica, se eu posso dar em 30 anos convivendo na TV Globo, agora na TV Cultura, e também emissoras do Chile à China, em produtoras, em vida acadêmica, em livros. Ou seja, o nosso mundo é fascinante, não? Tanto que estamos aqui muito bem tratados pelo Arthur Shein, pela Letícia Trindade. Agradeço mais essa grande oportunidade da China que nos une. Agora, sobre o realismo mágico em si, eu falei sobre Homero, mas enfim, há 200 anos os irmãos Grimm recorreram
a essa narrativa, a essa maneira de se contar uma história, e criaram de maneira muito assim, digamos, perceptível e intuitiva aquilo que se formatou depois, nos anos 20, como realismo mágico, realismo fantástico, que foi uma reação da América Latina aos governos ditatoriais. Então, a união da Venezuela, Colômbia e Cuba realmente propiciou que o realismo fantástico mágico fosse instituído como literatura. Ao mesmo tempo, foi um conceito desenvolvido nas artes plásticas, porque, como dizia meu saudoso colega Ferreira Goulart, a vida por si só não basta, não é? Meu querido Ferreira Goulart comentava muito essa questão de como a arte é importante para que nós nos compreendamos, para que a vida fique um pouco mais suave, um pouco mais fácil. Então, dessa maneira, daí toda essa nossa produção literária, teatral, cinematográfica e televisiva do audiovisual. Na TV Globo, em particular, eu desenvolvi um trabalho sobre realismo mágico com base na obra do Dias Gomes e do Aguinaldo Silva. Muito embora o Dias Gomes trouxe um lado do realismo mágico, assim, quando eu falo fantástico e mágico, para o editor havia uma diferença, porque, por exemplo, para o Dias Gomes, o fantástico, ele realmente impacta, é algo totalmente diferente, é aquilo que chega a ser até assustador, né? E ele só recorreu a isso quando Roque Santeiro foi proibida, né? A novela em 75 foi proibida, e a decepção dele fez com que ele recorresse à Colômbia, se inspirasse na obra colombiana do Gabriel Garcia Marques para a criação de Saramandaia. Agora, o Aguinaldo Silva já vem com uma outra leitura, onde o mágico faz parte do nosso cotidiano. Ou seja, então ele não é assustador, realmente é muito mais lúdico nesse aspecto. Não é? Basta ver novelas como Tieta, que ele se inspirou no Jorge Amado, Fera Ferida, Pedra sobre Pedra. Então já é um outro universo, e que os irmãos Grimm trabalharam de maneira muito profunda, muito ampla. Agora, em relação... Bom, então, obviamente, como eu falei aqui, todo esse nosso tema do realismo fantástico e mágico, ele dá margem a estudos muito amplos, a produções extremamente ricas de produção, elementos plásticos maravilhosos, e dá então essa adaptabilidade e essa perenidade, não é? E esse manancial tão rico de ideias para as gerações de todas as épocas, né? Como nós notamos aqui em relação à ficção científica. Muito obrigado. Estamos aqui com o Cavi, da Cavídeo, que é cineasta, produtor de cinema, audiovisual, esteve presente aqui no debate. Cavi, você falou muito da importância da produção audiovisual brasileira, que não deve se inspirar, obviamente, no mercado norte-americano, que é o mais conhecido, mas não tomar isso também como um modelo próprio, trazer a nossa identidade. Então, como é trabalhar com essa filosofia? Então, o cinema brasileiro, ele é muito rico, ele é muito diverso. Eu acho que essa é a nossa principal característica. Acho que a gente não tem que copiar nem o cinema francês, nem o cinema americano, a gente tem que fazer o nosso próprio cinema. Lógico que esses filmes clássicos podem servir para nos inspirar, né? Para dar ideias, como o filme que a gente viu hoje. Mas acho que a gente tem que criar a nossa própria identidade, nossa própria ficção científica, nosso próprio cinema de gênero, cinema de terror, usando nossas histórias, nosso folclore, que eu acho que vai ser muito mais criativo e muito mais legal do que a gente querer ser igual a eles. Aí eu acho que a gente não vai nunca conseguir. Eu acho que às vezes eu fico um pouco decepcionado com os filmes mais comerciais brasileiros, que eu percebo que eles querem copiar o americano, fazer um filme de suspense, um filme thriller. Talvez a gente nunca consiga fazer igual a eles. E aí vai ficar sempre meio né? Se a gente criar a nossa própria linguagem, eu acho que a gente vai conseguir alcançar um nível de qualidade melhor e uma aceitação melhor também. É a falta da tecnologia também, né? A gente tem
à nossa disposição ferramentas meio limitadas, né? O cinema é uma arte muito cara, né? Os equipamentos são muito caros, as câmeras são muito caras. E a gente, infelizmente, não tem estrutura para isso. Talvez a Globo tenha, mas, assim, de uma forma geral, o cinema brasileiro, o cinema independente brasileiro, não tem essa possibilidade de ter aqueles efeitos, de ter aquelas gruas, de ter aquelas coisas todas que o americano tem. Então, não adianta a gente tem que criar a nossa própria identidade, nossa própria história, mas ser muito criativo, o que eu falo. Quanto menos estrutura, quanto menos verba, quanto menos patrocínio, mais criativo a gente tem que ser. Então a gente tem que ir em busca da criatividade, do diferencial, não querer ser igual a eles, né? E Cavi, desculpa. Cavi, quem quiser conhecer seus filmes, seu trabalho, a Cavídeo, como faz para conhecer? Então, nossos filmes estão sempre sendo exibidos no Canal Brasil, no Estação Botafogo. Agora, por exemplo, a gente vai lançar um filme semana que vem em cartaz, um filme de vampiro, nossa, não sei quantas almas tem. Também passa direto no Canal Brasil, tem na Netflix, tem na Amazon Prime também, tem na online. E a Cavídeo está sempre aberta lá nas Laranjeiras, durante a semana de 10 às 6, e também nos cinemas do Estação a gente também está ali presente todos os dias. Então é só aparecer, a gente está super acessível. Cavi, muito obrigada e sucesso nessa área. Vida longa ao nosso cinema, viva o cinema brasileiro. Obrigado. Nada. Valeu. E agora com a professora Gisele Barros, Gisele Barreto, desculpa, que é coordenadora aqui do curso de Comunicação Social da Estácio, jornalismo, cinema, publicidade. Esteve presente aqui na mesa. Professora, você puxou muito o assunto da produção audiovisual que está acontecendo nesse momento, dos nossos produtores atuais, né, que estão no mercado de trabalho, lutando. Como é o desafio da área para quem está entrando nessa área se manter atuante? Primeiro, as pessoas precisam se levar a sério e entender que cinema, produção audiovisual e, obviamente, jornalismo são áreas muito sérias, muito exigentes, que precisam de muito estudo, precisam de muita atualização. Então, o primeiro passo é isso, seriedade no que está fazendo e ética. E, obviamente, você se aperfeiçoar no que você já tem alguma habilidade, você investir nisso e buscar também o que está inovando, né? O que vem por aí, porque sem inovação a gente não anda para frente. Sim, e a senhora falou muito da produção, né? Hoje a gente tem à nossa disposição várias plataformas no qual uma pessoa que às vezes não tem como recorrer a um estudo, a um curso, mas ela tem um computador, ela tem um celular, então ela consegue criar algo, né? Essas produções pequenas, elas conseguem ter um espaço no mercado? Olha, foi ótima a sua pergunta. Sim, essas produções têm lugar no mercado e até mesmo já existem festivais que contemplam essas produções que antigamente a gente poderia chamar de caseira, mas depois do advento do home office, por conta da pandemia, tudo é caseiro, mas tudo é caseiro de qualidade agora, né? Então, sim, o próprio Rio Web Fest, que acontece anualmente aqui do meu amigo Daniel, aqui na Cidade das Artes, e outros festivais contemplam os realizadores que estão começando a sua carreira, as pessoas que querem experimentar, que querem se testar na área do audiovisual, na área do jornalismo. Sim, a tecnologia, a internet e as próprias escolas de comunicação vêm entendendo que uma grande forma de você escoar toda a produção dos alunos ou das pessoas que vêm produzindo caseiramente, como nós falamos, né? As plataformas estão aí para isso. Então, não tem caminho de volta mais não, tá? É só para frente. Temos as plataformas, mas a outra dificuldade que bate no produtor independente, audiovisual, estudante, é esse trabalho chegar às pessoas, né? Então, como fazer isso também? Eu acho que é uma coisa que mais empaca, né, quem está produzindo. Como eu falei na minha palestra, não adianta, eu aprendi isso, que não adianta botar o ovo e não cacarejar.
Então, a primeira coisa que eu ensino meu aluno, ele é ser empreendedor e ele fazer redes de contatos, ele fazer o seu networking, buscar, ir aos lugares, precisa ser visto, precisa ser reconhecido. Ah, aquele cara ali é bom de fotografia, ah, aquele cara ali, eu vi um filme aí que ele fez um som que ficou maravilhoso e tal. Tem que ser lembrado. Se não circular, se não alimentar a sua rede de relacionamentos, realmente vai ser um sucesso de gaveta. Mas quem entende que a comunicação é uma ferramenta poderosa, esse vai em frente. Professora, muito obrigado e boa sorte para nós nesse caminho aí tão torturoso, mas maravilhoso, maravilhoso. Da audiovisual. Olha que evento maravilhoso foi hoje. E com quantas pessoas a gente conheceu aqui hoje. É isso aí. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, meu amor. Agora com Mauro Alencar, que é doutor em teledramaturgia e diretor da TV Cultura, esteve presente no debate. Doutor, você falou muito da produção nacional, principalmente das novelas. Muito se foi falado do realismo fantástico, realismo mágico. A gente teve produções nacionais famosas, Saramandaia, Pantanal, que passou pelo remake, que foi muito bom. Diria então que esse gênero específico, o realismo, tanto fantástico, mágico, é o cargo mor do audiovisual brasileiro? Não, isso não. Ele está presente de maneira muito forte em toda a produção da América Latina e, digo mais, na produção mundial. Não é por isso que eu citei Ilíada, Odisseia, os contos maravilhosos dos irmãos Grimm, Hans Christian Andersen, ou seja, chegando, obviamente, nos nossos autores mais contemporâneos. Então é um gênero fundamental e que alimenta, por toda a sua riqueza estética, pela sua plasticidade, alimenta de maneira muito eficaz, não é? o sonho nosso de cada dia. Não é? Ou seja, é literalmente fabuloso, é fantástico, é maravilhoso, é mágico. Agora, é claro que ele convive com diversos outros gêneros, sem dúvida alguma. E hoje o Brasil, ele, assim como a China, né, que temos que citar também, afinal nós vimos 3 corpos, que é a produção chinesa. China e Brasil, que anos e anos ficaram só acompanhando o audiovisual, principalmente norte-americano, blockbuster. Agora a gente está começando a entrar nesse mercado. Para o Brasil, qual o grande diferencial do Brasil para entrar no internacional como produções nacionais? Bom, primeiramente, eu acho maravilhoso que estejamos vivendo, aliás, que estamos vivendo, não é? Essa 4ª revolução industrial, ou seja, essa revolução, é uma verdadeira revolução mesmo, provocada pela indústria do streaming, né, que está trazendo o mundo para o nosso país para o mundo. É claro que isso as novelas, em particular da Globo, já faziam desde os anos 80, mas agora de maneira muito maior, muito mais impactante, muito mais volumosa, porque você tem uma rotatividade muito grande com as séries, com minisséries, ou seja, você tem um acesso muito mais rápido. Então, um evento como esse, promovido aqui pela Estácio, junto com a CB Mídia, com o grupo da China, ele é fundamental para elucidar todo esse novo caminho, não é? Para os produtores, para os diretores, para os atores. Agora, uma das maneiras, né, que eu enxergo assim, do nosso produto brasileiro chegar ao mercado estrangeiro olha, eu ouso dizer, são produções de época que retratam a nossa história e a nossa natureza. Porque o público estrangeiro ele é fascinado por essa temática brasileira. Né? Ou seja, esse diferencial do Brasil, não é? o que fez o sucesso, vou pegar o maior ícone da indústria cultural brasileira até hoje, que é a produção Escrava Isaura da TV Globo, 76, com a Lucélia Santos e o Rubens de Falco, foi exatamente ser uma novela de época que retratava a vida dos escravos no Rio de Janeiro, com a abertura, as gravuras do Debré,
que foi nosso primeiro grande retratista, ou seja, o mundo via isso com fascínio, não é? Via esse exotismo brasileiro, como deve ver agora Pantanal, não é? Com esse olhar realmente maravilhado de história. Isso realmente chama muito a atenção, tanto que algumas novelas, as poucas produções da TV do Brasil que chegaram à China, como Isaura, Sim a Moça, e a minissérie A Casa das Sete Mulheres, para ficar em 3 exemplos, e não muito mais do que isso, Ciranda de Pedra também chegou à China, a primeira versão. Você nota que são todas elas tramas de época, são tramas históricas, baseadas na história, em que você tem realmente um distanciamento da realidade, do cotidiano daquele país. Doutor... Isso apenas uma sugestão, não é? Uma observação que eu vejo viajando em trabalhos acadêmicos, em produtoras em televisão. E falta o público brasileiro confiar também no próprio produto, né? Porque a gente é capaz de produzir coisas fantásticas. Mas você não tem a dúvida, o que realmente o Brasil precisa, como você bem falou, é ter essa confiança e fazer produtos diversificados, ricos culturalmente, não é, com temáticas variadas e, como bem foi dito aqui, que mostre também as belezas do nosso país. Então você veja bem, essas novelas que eu falei, muito embora haja uma denúncia, né, da escravidão, mas havia um componente da corte, havia todo um vestuário de época, temas da época da novela, não é? Ou seja, a própria apresentação, não é? O legado que o Debré deixou não é tão pioneiro. Eu insisto nisso porque realmente só aquela abertura da Escravizaura, aquilo gera um convite, não é? Você adentrar um universo histórico. Então você também aprende sobre a história, sobre um período histórico de um país. Doutor, muito obrigada. E com Marcelo Garcia, que é filho da Léa Garcia, né? Nossa querida atriz, né? Nos deixou faz uns meses, né, Marcelo? E ele esteve aqui prestigiando o evento. Foi citado Escravizaura, que a China consome muito, por incrível que pareça, até hoje, uma novela feita lá nos anos 70, no qual a Léa foi uma personagem importante, foi a vilã. Marcelo, então como saber que o legado da sua mãe transcendeu o país, foi para a China e ainda é consumindo lá? Então, é uma honra, né? Saber que um produto, né, que foi produzido em 76, se eu não me engano, né, a Escravizaura, e ela é vista em mais, se eu não me engano, são 5 países que ela é vista e repete, tem reprises, Cuba, ela teve em Cuba, ela foi convidada à China, mas infelizmente não deu tempo dela passar lá e dar o recado, mas é uma honra, e eu acho que isso aí é uma projeção muito grande, né? A Escravizaura é um ícone de novelas, né? E vai ser reprisada agora pela Globoplay, e isso é muito interessante. E está sendo produzido, né? Você está na produção do documentário sobre a vida da Léa Garcia, né? Sim, através do nosso querido Mauro Alencar, né? Nós viemos com um projeto duplo, né? Que é um livro autobiográfico, né? Que chama-se Léa Garcia Eu Mesma, e o próprio documentário, né, que fala da vida dela também, contando algumas histórias interessantes e diferentes que o público não conhece, que é o documentário Léa Garcia Eu Mesma. E é um projeto que a gente já está há mais de um ano, né? Infelizmente queríamos que fosse feito em vida, mas a dona Léa nos deixou, mas ela vive, está presente, e o querido Mauro Alencar vai além de ser o autor do livro, né? E eu entro como coautor, que agora precisa muito da minha ajuda. Ele é um grande colaborador para esse documentário, e é de suma importância nós estarmos sempre juntos e conectados para a gente realizar essa obra. Então vamos aguardar aí esse documentário, que deve vir quando? Bem, nós estamos com a pré-produção já
já em dia, né? E talvez a gente inicie esse trabalho no meio de novembro. E esqueci de dizer que ele vem dirigido pelo Joelzito Araújo, que é né, não precisamos ter apresentações, um grande diretor, né, de alguns filmes, e alega alguns prêmios com ele. Então está aí a escolha do Joel para que a gente possa ter um grande sucesso e uma obra do tamanho do que era a Léa Garcia. Então, gente, vamos aguardar o documentário, em breve vai estar aí e o Jornal da R1 vai divulgar, hein? Fique ligado. E agora com Roberta Canuto, que também participou aqui da palestra. Ela é assessora de comunicação da Rio Filme, que também patrocinou o Festival de Cinema aqui do Rio, que aconteceu recentemente. Roberta, hoje se debateu muito não só a relação entre Brasil e China culturalmente, mas também a própria atuação do Rio no mercado audiovisual. Então, qual o parâmetro que a cidade se encontra nesse momento? Então, Tainá, é muito importante falar sobre isso porque o Rio está num momento muito bom, né? A gente teve um aumento do número de filmagens na cidade considerável, de mais de 100% de 2021 para cá. A gente estava saindo da pandemia, a gente estava saindo de um governo que privilegiava pouco o fomento às artes, à cultura. Então, nessa nova gestão de 2021 para cá, a gente tem números incríveis, tanto no investimento que a Rio Filme tem feito no audiovisual do Rio, quanto na receptividade, no interesse que a cidade está despertando, inclusive fora do Brasil, de filmagens internacionais acontecendo aqui. Então, eu só posso dizer que o audiovisual carioca está num momento incrível. A gente tem vários filmes produzidos aqui no Rio, em festivais internacionais de imenso prestígio. O Festival do Rio agora foi uma mostra de um panorama de uma produção maravilhosa que está chegando aí, que a gente espera que chegue às telas de cinema. Né? O audiovisual como um todo teve uma conquista recente muito importante, que é a cota de tela, que é uma lei que garante que o nosso conteúdo produzido no Brasil vá chegar aos cinemas para que o público possa ver. Então eu acho que é um momento maravilhoso, eu acho que a gente está vivendo uma confluência de coisas muito positivas e momentos ainda melhores para o nosso conteúdo audiovisual. Roberta, foi debatido também o mercado norte-americano de audiovisual, que é o blockbuster, é o que atinge as massas. Então, qual o desafio de trazer os próprios cariocas, os brasileiros, para a produção audiovisual do Brasil? Essa pergunta é uma pergunta bem difícil porque ela é o desafio, né? Ela é o desafio. A gente vê que existe uma desigualdade em relação à distribuição desse conteúdo no Brasil, né? Esses filmes blockbuster, eles chegam com 400, 500, 300, 2.000, sei lá, quantas mil cópias, né? Então eles ocupam todo o mercado exibidor. Por isso é tão importante a cota de tela, porque ela garante alguma equidade nesse acesso ao conteúdo para o público, né? O público tem direito a escolher. Ele quer ver um filme, um blockbuster americano? Legal, ele vai estar passando na sala de cinema, mas ele não quer ver, ele vai ter cinemas que vão estar passando outros filmes, né? O conteúdo chinês, que a gente estava falando aqui agora, que é incrível, que é muito importante que haja no mercado esse equilíbrio de oferta de conteúdo e não a hegemonia de uma produção de um país só. Então, assim, o grande desafio do cinema brasileiro, do audiovisual brasileiro, no momento é esse, é conquistar espaço no seu próprio mercado exibidor. E está tendo retorno? Os cariocas brasileiros estão procurando as produções brasileiras? Olha, a gente está muito... A Rio Filme, que é coprodutora do filme Nosso Sonho, né? Que é a biografia. A gente está bem feliz, bem animado, que o filme está tendo um público incrível. Eu vi hoje que a biografia da Gal também teve em uma semana quase 100 mil espectadores. Isso é maravilhoso. Eu acho assim, as pessoas querem ver. Não há prova maior disso do que o sucesso das nossas novelas, que tem um público absoluto. Sabe, eu acho que a gente precisa o quê? Consolidar. O cinema brasileiro, ele sofreu alguns golpes ao longo da sua história, justamente em relação à política pública de investimento, né? Então, eu acho que se a gente conseguir consolidar isso, agora o Ministério da Cultura está vindo forte, né, com vários editais abertos. Então, eu acho que é uma questão disso, de consolidação de mercado. Então, a gente está bem feliz, especialmente com esses dois filmes que eu acabei de mencionar, e vários outros, né? O Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, ficou 4 meses em cartaz. Isso é uma coisa fantástica, isso é lindo para um documentário autoral. Então eu acho que eu estou bem otimista.
Isso é maravilhoso, Roberto. Então vamos torcer para que o público brasileiro e internacionalmente consuma a nossa cultura, consuma nosso cinema, que é de tão de qualidade quanto. Isso aí. Obrigada, querida. E agora com Filipe Pitanga, que mediou aqui a mesa e também é crítico de cinema e curador. Filipe, hoje a gente debateu não apenas o cinema, o audiovisual chinês, mas fez também essa transição com o audiovisual brasileiro. Então, o que ambas culturas tão diferentes, né, e de cantos opostos do mundo, podem trazer como conteúdo para esse audiovisual que está mudando, está saindo do eixo do norte-americano, né, do mainstream, do blockbuster, e está ganhando espaço? Eu acho que, em primeiro lugar, como a gente sempre fala, né, a cultura é a maior forma de comunicação mundial. E eu reitero uma frase que a gente fala muito, é uma máxima, de que quanto mais global você quiser ser, mais local você tem que ser. Então, quando a gente olha uma história tão pessoal para eles, e que tem uma comunicação por várias linguagens de gênero, né, ali há ficção científica, espionagem, romance, drama, mistério, você também pode se comunicar com a nossa arte, que também produz essa linguagem, que é de fácil identificação, mas ao mesmo tempo olhar como um espelho de reflexo recíproco. Quando a gente está olhando para eles, a gente também está olhando para nós. A gente está olhando uma família, a gente está olhando uma relação íntima, uma relação profissional, uma relação investigativa, mas também pode ter traços para falar da nossa própria cultura, porque quando a gente vê a arte, o outro, que é a maior arte de encontro que existe, é essa alteridade, é também poder olhar para nós mesmos e redescobrirmos uns nos outros através do cinema, né? Do estrangeiro e do local. Então acho que esse encontro foi muito propício para isso. E falou muito do realismo fantástico, realismo mágico, que o Brasil já tem uma certa tradição em novelas. Seria esse, então, um gênero que o Brasil tem a oferecer para o mundo, assim, o nosso cartão de visitas, digamos assim? Hoje em dia, um dos gêneros que talvez mais seja, como eu disse no debate, permeável, né, poroso, a absorver os outros gêneros é o fantástico. Nós temos alguns dos maiores premiados brasileiros com a porosidade do fantástico, né, como Bacurau, que ganhou o prêmio do júri em Cannes em 2019 e trabalha vários elementos do fantástico, como ficção científica, como terror. Temos também filmes como As Boas Maneiras, de Marco Dutra e Juliana Rojas, que ganhou o Leopardo de Prata de melhor filme no Festival de Locarno, alguns anos antes, que é sobre lobisomens no Brasil, e que são uma dupla, né, o Marco e a Juliana, que trabalha muito fantástico. Então, temos tantos nomes que hoje ou lidam diretamente ou indiretamente, porque a vanguarda da linguagem de cinema, aqueles que experimentam, aqueles que ousam e se arriscam, geralmente está ligado ao fantástico. Porque ousar a narrativa, para além da palavra dada, como algo comum a uma linearidade do dia a dia, cotidiana, é a gente abstrair da realidade. Então essa sublimação que está na nossa literatura, que está nas nossas artes plásticas, que está nas nossas teledramaturgias das novelas, é uma tradição sim, uma forma de falar com o folclore local e regional. Porque se você quer falar com os nossos interiores, com os nossos Brasis, você vai falar com o folclore local, seja a história ribeirinha, seja a história quilombola, seja a história dos povos originários. Essas histórias que refabulam a nossa realidade, que, por exemplo, os não indígenas podem ver como fantástico, para os indígenas é o cotidiano. Mas esse é o ponto nevrálgico. Para o cinema é linguagem. E é isso que une a todos nós. E não tem que depender da alta tecnologia, né? Nós, infelizmente, não temos acesso a esse material, né? Até temos, né? Mas, assim, ainda é... Subsídio. Enfim. Pública. Pois é, mas isso não impede de vir um produtor ou um roteirista, enfim, basta querer contar a história. Não só, já está acontecendo, né? Eu adoro alguns grandes nomes que fazem essa experimentação hoje, como a Dirley Queiroz de Brasília, que ele faz filmes de ficção científica, mas ele chama os filmes dele de documentários. E ele inscreve nos festivais como documentários, ele ousa, né? Ele está provocando, mas uma boa provocação, porque ele está trabalhando a ficção científica colocada no presente, né? Com materiais muito reciclados, materiais que são criativos, digamos assim, como um Joãozinho
30 fazia na época carnavalesca, né? Reaproveitando, reciclando para fazer a fabulação vir à tona. E o Adirley escreve propositalmente como documentários. Por quê? Porque por trás da linguagem de fabulação está ali uma denúncia social, está ali uma crítica que fala sobre a nossa política. Então, como não ser real? Quanto mais abstrato, mais real. Por quê? Porque durante todas as restrições, censuras, ditaduras, foram os fantásticos que permitiram mais narrativas para além do que era censurado. Então, é isso. A gente pode falar com outros nomes, com outras formas, o que é real. Filipe, muito obrigada e parabéns e sucesso, força pra gente no audiovisual mundial e nacional também. Eu que agradeço. Obrigado. Com Álvaro Talarico, que é jornalista cultural e também crítico de cinema. Álvaro, o que você achou da tarde de hoje, somente do episódio de Três Corpos? Será que é uma série que o brasileiro vai gostar? Olha, Três Corpos, ele traz um estilo muito interessante, bem feito, bem produzido. O brasileiro, geralmente, ele tem um estranhamento com coisas que não tem a fórmula, digamos, hollywoodiana e estadunidense. Porém, essa série bebe muito dessas fontes, tem uma mescla ali de metafísica, com sobrenatural, com ciência, com fé, com universos paralelos, uma coisa que está muito em voga, né, cada vez mais, principalmente uma coisa que o brasileiro gosta. O brasileiro gosta muito da Marvel, né? E dessas produções hollywoodianas. E, nos últimos tempos, quantas produções vimos que falaram sobre universos paralelos, multiverso e tudo isso. Então, essa série Três Corpos traz bastante dessa união, dessa mescla, e eu acredito que tem muita chance de agradar, sim, ao público brasileiro. Só vai ser lançada em janeiro de 2024, na Netflix. Porém, o primeiro episódio já vai estar na CB Media Play, que é uma plataforma que pouca gente ainda conhece, ligada diretamente à China e com muito conteúdo gratuito e bom. Eu acho que vale a pena o público brasileiro se conectar para poder absorver mais de culturas diferenciadas e expandir os horizontes além dessa coisa já tradicional e marcada que é Hollywood, Estados Unidos e tudo mais. Além da gente focar também na nossa cultura latino-americana no geral, que tem muita coisa boa, inclusive séries brasileiras, como foi citada, Cidade Invisível e tantas outras. Essa cultura chinesa, que é muito diferente da nossa, pode sim acrescentar. Uma das graças aí desse mundo atual é exatamente essa troca. E a gente vê o trabalho que, por exemplo, a Coreia do Sul está fazendo e que o Brasil poderia fazer, né? Da gente angariar público e crescimento a partir da cultura. A gente passou um tempo com a nossa cultura sendo muito limitada, né, nos últimos anos, e agora a gente está retomando aí essa força cultural que temos. A gente pode aprender muito com a China, com a Coreia do Sul e, por que não, com os Estados Unidos, a gente espalhar nossas coisas boas, nossa cultura, nossas produções brasileiras ao redor do mundo, Tainá. Valeu, Álvaro. Eu que agradeço. E essa foi a Shining Zone de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, ficaram curiosos em Três Corpos, é só procurar a CB Media, que vai estar disponível. Eles têm um catálogo todo de produções chinesas gratuitos, pessoal. Então, vale muito a pena. E para mais reportagens como essa, se inscrevam aqui no canal do Jornal da R1 e siga a gente também. Jornal da R1, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade.